Bom dia, paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o tio Jefferson e essa é a nossa EBD Online. Vem comigo! Muito bem, crianças, que alegria ter vocês aqui mais uma vez comigo para mais uma aula da nossa escola dominical. Que bênção! É muito bom aprendermos a palavra de Deus, não é mesmo? Hoje nós vamos continuar falando aqui, da nossa revista, tá? Conhecer mais, aprendendo a não ter medo. Semana passada a tia Mari falou sobre não ter medo de ajudar, né? Falou sobre a história de Raabe, você lembra? Se você não assistiu, depois dessa aula você pode assistir na nossa playlist aqui da EBD Online, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre sem medo de obedecer a Deus. É uma história que vocês eu acho que já conhecem, mas se não conhecem vão passar a conhecer. Antes da gente falar a nossa história, né? Nós vamos então fazer uma oração para começar a nossa aula, tá bom? Então eu quero que você aí no seu lugar feche o seu olhinho e vamos orar e repita assim comigo. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia, pela minha casa, pela minha família. Obrigado pela tua palavra. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças, que bênção. Hoje nós vamos cantar depois que eu contar a história, tá bom? Antes de contar a história, nós vamos então memorizar o versículo do dia. Então eu quero que você aí na sua casa preste muita atenção, porque a gente vai memorizar, tá bom? E para memorizar a gente tem que prestar bastante atenção. Nosso versículo de hoje, ele se encontra em Salmos 28, no verso 7, e diz assim, crianças: a Bíblia diz: o Senhor é a minha força. Salmos 28, verso 7. Vamos repetir? 1, 2, 3. A Bíblia diz: o Senhor é a minha força. Salmos 28, verso 7. Muito bem! O Senhor é a nossa força, não é mesmo? E hoje eu vou contar uma história para vocês, crianças, que vocês acho que já ouviram falar, que é a história de um menininho. Vamos ver se você aí descobre. De um menininho que ele um dia, ele estava, né, o povo que ele vivia ali, ele estava sofrendo, sabe, num lugar muito distante. E certo dia, a mãe dele, quando ele nasceu, não pôde ficar com ele. Então, ela colocou ele num cestinho e colocou em um rio. Você sabe o nome desse menino, crianças? Muito bem, Moisés. Vocês sabem, né? Moisés foi colocado num cestinho com muito carinho pela sua mãe. E aí ele foi acompanhado ali de longe pela sua irmã Miriam. Quando ali a princesa estava tomando banho, se banhando no rio, a princesa, né, filha de Faraó, viu aquele cestinho, aquele bebezinho bonitinho, pegou aquela criança, pegou Moisés e ele foi criado como filho, né, como se fosse ali o filho da princesa. Então ele morava ali no palácio e tudo mais. Aconteceram muitas coisas e Moisés, quando ele cresceu, virou um rapaz, ele já estava assim moço e ele viu quanto o povo dele sofria. Certa vez, então, aconteceu alguma coisa que ele teve que sair do Egito. Ele fugiu do Egito, saiu fugido. E aí ele foi para uma terra distante, né? E lá ele formou uma família e virou pastor de ovelhas. Ficou muito tempo ali. A terra se chamava Midian. E lá ele formou uma família, né? Ele cuidava das ovelhas do seu sogro, o Jétro. E aí, quando ele estava ali cuidando das ovelhas, depois de muito tempo que ele tinha saído do Egito, ele viu uma coisa incrível acontecer, crianças. Sabe o que era? Era uma sarça. Sarça era uma árvore pequenininha que ela estava pegando fogo. Mas o incrível que acontecia era que o fogo estava na sarça, estava ali naquela árvore, mas ele não se consumia. Não ia, sabe, quando queima alguma coisa, ela vai, né, se desfazendo, vai virando carvão, mas aquela árvore não. Aquela árvore ela continuava inteira, porém pegando fogo. E aí Moisés ouviu a voz de Deus. Deus dizia assim: Moisés, né, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo.
E Moisés ali ouviu a voz de Deus. E Deus pediu uma coisa para ele. Ele falou que era para ele voltar para o Egito e falar com o faraó, para que ele libertasse o povo de Israel que estava sofrendo muito ali no Egito. Libertasse e fosse o adorar. Crianças, eu vou parar nessa parte da história, porque depois aí é uma outra parte da história e a gente pode ver aí, quem sabe, em outra aula. Mas como nós estamos falando de medo, eu queria falar com vocês. Será que Moisés teve um pouco de medo de obedecer à voz de Deus? Será que ele falou assim, mas eu vou voltar lá para o Egito, um lugar que eu saí fugido, o faraó, ele vai, querer me pegar ali. Crianças, pode ser até que Moisés teve um pouquinho de medo. Ele até falou com Deus assim, mas eu que não falo tão bem, logo eu, Senhor. Sim, Moisés, você. Então, crianças, Moisés, ele pode até ter tido um pouquinho de medo, mas ele foi. Ele foi lá e ele cumpriu o que Deus havia pedido. Ele foi e ele falou com o faraó. Não foi fácil, o faraó não deixou assim, sair assim tão fácil. Aconteceu muitas coisas, mas eu quero me ater aqui à questão do medo. Nós, crianças, não devemos ter medo de obedecer. Moisés, nesse caso, obedeceu a Deus. Nós também não devemos ter medo de obedecer nem à voz de Deus e nem aos nossos pais. Nós não devemos ser desobedientes, não é mesmo? Nós temos que ser obedientes, porque nós sendo obedientes, nós estamos agradando a Deus. Assim como Moisés confiou em Deus, nós também devemos confiar em Deus, crianças. Ele não nos deixa sozinho. Ele falou para Moisés assim, eu estarei com você, não tenha medo, somente me obedeça. Então, crianças, não tenha medo. Não tenha medo de coisas que podem estar acontecendo. Não tenha medo, assim, eu sei que a gente é normal sentir medo, Mas nós devemos lembrar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus poderoso. E se você estiver sentindo medo, alguma coisa assim, você pode falar com um adulto de confiança, seu pai, sua mãe, ou alguém que você confie, explicar e conversar, tá bom? Fique com esse medo não, porque o nosso Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus poderoso, é o Deus que tirou o seu povo lá do Egito e depois eles ficaram livres. E é com essa história, crianças, que nós vamos cantar essa música com a tia Joyce. Vai lá, tia Joyce. Canta bem forte! No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do vil faraó. Triste, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, ó Senhor. Moisés foi a faraó. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó Senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Muito bem, crianças. Agora, para a gente encerrar, eu quero que você feche seus olhinhos e nós vamos fazer uma oração, tá bom? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, porque eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, quando eu tiver medo, que o Senhor acalme meu coração e me lembre que o Senhor é um Deus poderoso. Fica comigo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, crianças. Glória a Deus. Nosso Deus, é poderoso. Então, eu quero agradecer mais uma vez você por uma aula que você esteve aqui conosco na nossa aula. Que o Senhor abençoe a você, abençoe sua casa, abençoe sua família. E domingo que vem tem mais, hein? Eu espero você, Tia Mari também espera você, Grande beijo no coração de vocês e até a próxima. A alegria Tchau! está no coração de quem já conhece Jesus.